Olá pessoal, nós estamos aqui no Bate-Papo da Construção e hoje a gente vai falar o Conselho da Habitação. Um conselho tão importante na nossa cidade, saber alguns detalhes, como funciona. E eu vou estar recebendo aqui, já está aqui comigo, conselheiros do Conselho da Habitação. Eu sou Cláudio Ferreira, arquiteto e urbanista, e gostaria que meus convidados se apresentassem. Ana, por favor. Eu sou Ana Paula, sou assistente social de formação, tenho uma especialização em gestão pública. Atualmente sou servidora pública da Prefeitura de Franca, atuo na Secretaria de Ação Social como diretora da Proteção Social Básica e sou conselheira no Conselho Municipal de Habitação e também sou conselheira em outros conselhos também, né? Eu gosto muito de conselho. Conselho é comigo mesmo. Eu sou conselheira no Conselho Municipal de Assistência Social, no Conselho Municipal da Comunidade Negra e no Conselho da Habitação. Muito bom. Aline? Boa tarde, meu nome é Aline, eu sou arquiteta e engenheira civil graduada, né? Tenho especialização em docência no ensino superior, porque eu também sou docente. Tenho mestrado em linguística e sou atual doutoranda no programa de pós-graduação em engenharia de produção da Unesp. Muito bom, obrigado, Aline. Fabrício? Boa tarde, meu nome é Fabrício, sou engenheiro civil, formado aqui em Franca mesmo. Trabalho na Prefeitura como servidor desde 2011, na Secretaria de Infraestrutura, sempre trabalhando nessa parte de parcelamento do solo, de ocupação, de condomínios. E agora também integro o Conselho da Habitação como presidente. Isso, nosso presidente. Isso. Eu também, sou conselheiro no Conselho da Habitação, E é muito bom, a gente tem uma caminhada aí dentro do Conselho, e a gente vê, os frutos, como é bom participar do conselho com várias pessoas, junto com a comunidade, e esses resultados vão aparecendo, A Ana, ela tem uma experiência muito grande, como conselheira, isso ajuda muito o nosso conselho, Então as pessoas perguntam, mas o que é o conselho, Como ele é formado, Ana, você pode explicar melhor para nós, Você tem essa experiência, de outros. Desde da nossa Constituição Federal, lá foi previsto um controle social das políticas públicas e também de defesa de direitos. E aí foi a partir da Constituição que se iniciou os conselhos, que é um espaço que a gente chama de controle social, mas nada mais do que um espaço onde tem o poder público e a sociedade civil organizada para olhar de perto as políticas públicas, no sentido de tanto de fiscalizar, supervisionar, observar, propor, normatizar aquela política pública. No nosso caso aqui, a política pública de habitação. Então, é um espaço onde tem membros que trabalham no poder público. Então, eu trabalho na Secretaria de Ação Social. Aí uma pessoa me perguntou, mas não é a sua área, a habitação, A habitação não é minha área, mas as pessoas que moram, sim. Principal. Então, é por isso que todas as políticas e a sociedade organizada, que são aquelas que estão lá na comunidade, que trabalham, as organizações sociais, as associações dos arquitetos, a universidade, vem para poder compor junto com o poder público para que a gente entregue para a população uma política pública de qualidade. Então, participar de conselho é um pouco isso. Às vezes as pessoas acham assim, nossa, mas deve ser muito chato. E ao contrário, Acho que é a gente entregar um pouco mais, para a população, para nós mesmos, porque nós moramos na cidade, então nós usufruímos das políticas públicas que a cidade tem, Então, e nós temos uma boa caminhada já, no Conselho. Fabrício, eu gostaria que você explicasse um pouco essa caminhada nossa, Sim. Eu até assustei um pouco, confesso, eu estou pelo Instituto João de Barro, Instituto João de Barro
que ajuda as pessoas a reformar, a construir casas, né? Então eu estou pela sociedade civil organizada, Sim. né? Então é muito importante. Mas a gente vê que tem muitas normas, né? Você tem que ter todos os cuidados porque você está trabalhando com algo que não é seu, né? Você não está tomando decisões suas, né? Então não dá para decidir de qualquer jeito ali, né? Sim. Então tem toda normas, tem todo o regimento. Você poderia falar um pouco para a gente desse passo a passo que foi, o que a gente conseguiu até agora? Né? Sim, sim. A gente vem nessa reestruturação do Conselho, né? O Conselho da Habitação em Franca ele é instituído desde 2007, com a nossa lei municipal, a 6.790. Então ele funcionou por um certo período, ele até estava funcionando bem, em 2013, 2016, ele teve um papel bem importante, que foi quando implantaram aqui em Franca sobre os empreendimentos de interesse social, vários condomínios, foram implantados cerca de 1.160 unidades naquela época. Então o Conselho estava muito ativo naquele período. E depois ele passou um período que ele ficou em repouso, vamos dizer assim, que ele não teve tanta movimentação. Então a gente entrou a partir do ano de 2021, a gente, final do ano de 2021 que teve novamente essa reestruturação, foi formado um novo grupo de conselheiros que a gente entrou e a gente passou esse ano de 2022 fazendo essa reestruturação. Porque, como você comentou, a gente fica preso nessas burocracias que são necessárias, que é diante da legislação. A gente tem que obedecer o que a legislação nos impõe, já que a gente também está fazendo esse trabalho que não é de algo que é só nosso, que envolve o bem público de todo mundo, né? Então a gente passou esse ano de 2022 reestruturando o Conselho. A gente fez as minutas, os termos do regimento interno, conforme a lei estabelecia. A gente estabeleceu o regimento interno, estabeleceu o regimento do fundo, a gente concluiu as análises dele, está para ser publicado entre esse mês, até o mês que vem, está para a gente formalizar isso, já começar a pôr em prática a nossa parte prática mesmo ali, de apresentar projeto, de ter aquele impacto direto na população. Mas a gente trabalhou bastante, a gente estruturou os conselheiros, a gente tem tido uma participação muito ativa, a Ana Paula convive com alguns outros conselheiros, às vezes acaba acontecendo isso de não ter uma participação ativa. No nosso tem acontecido isso, tem sido bom as reuniões nossas, todo mundo participando, cooperando, contribuindo. Mantendo o quórum, né? A gente não tem tido reuniões sem, assim, sem quórum, né? É verdade, desde que começou do ano passado para cá, a gente não teve nenhuma reunião que não pôde fazer por falta de quórum. A gente Isso foi sempre... muito bom. Então a gente está num trabalho intenso. Esse trabalho, primeiro é um trabalho mais maçante de estabelecer a legislação, de estabelecer os fundamentos, para depois a gente começar para a parte prática, que é o que a gente espera nesse ano, começar a pôr em prática mesmo essas políticas públicas, ajudar a população, propor para o governo as coisas que possam cooperar para o bem da nossa população francana. E a gente pensa nessa comunidade, né? A Aline está no conselho pela universidade, né? Isso. É isso, né? Essa visão da universidade, né? É tão importante, né? Porque é um meio de formação, né? Tem tanto que contribuir, né? Porque a gente pensa, o que tem a ver uma universidade com o conselho, né? Eu acho que, é importante, porque faz fomentar, tem, né, novas opiniões, isso gera muito. E você com dupla formação, né, arquiteta e engenheira. Então, a universidade, a gente, assim, né, ela é pautada numa tríade, né, num tripé que a gente trata como ensino, pesquisa e extensão. Então, eu acho que dessa forma, né, a participação da universidade no conselho, né, a gente está atendendo a demanda da extensão, que é você pegar os alunos, né, para atender a comunidade. E aí ele atendendo a comunidade, ele vai estar pautado ali, né, nas práticas referentes às competências curriculares dele. Quer dizer, ele não vai ficar só naquela coisa do científico, né? Ele precisa ver que a prática
é diferente. A prática, a gente tem uma demanda diferente, né? Eu acho que o social mostra muito isso, né? Então, é colocar a instituição a serviço da sociedade, né? Para auxiliar no processo de desenvolvimento da nossa cidade, né? Então, como o próprio nome diz, arquitetas e urbanistas, né? Então, essa preocupação com a cidade, né? Não só com uma habitação somente, só com uma família, mas com as questões sociais desse processo. Né? É como a Ana falou, né? Ela não tem nada a ver com construção na técnica, né? Mas ela tem a ver com algo principal, que são as pessoas, né? Nós projetamos para as pessoas, né? E essa parte social é muito importante, né? E você vive no dia a dia, né? Então você vê a necessidade, como eu vejo lá no Instituto João de Barro, né? Como você quer fazer algo para a pessoa, né? Você quer melhorar. Então, por que não participar? Eu sempre falo pessoal, principalmente quando eu sou convidado para fazer palestras na universidade, eu falo isso. O arquiteto urbanista tem que participar, né? Não é você ficar ali no seu quadrado, no seu escritório, não. Você tem que participar, né? E o Conselho da Habitação, no Instituto João de Barro, né? Você vê na prática ali a necessidade da cidade, né? Então, você tem como fazer. E isso que você falou, né, Fabrício, de leis, o regimento, a Ana conhece muito bem, né? A gente vê nas nossas reuniões o pessoal aflito para fazer, né? Sim. A Ana até fala, calma, não dá para fazer, não dá para dar um passo, mas não é como a nossa casa, né? Sim. Vamos já fazer, assim, né? Tem que ter planejamento, né? Eu acho que é um pouco disso. E o Conselho, ele contribui muito nisso, assim, da política pública, que a gente precisa planejar, olhar para a realidade e pensar ali, né? Por isso que tem essa diversidade de pessoas, então tem universidade, tem profissionais, a organização, né, da sociedade civil organizada, tem os setores, né, de serviços públicos juntos para poder falar assim, não, dentro dessa realidade aqui, nós precisamos priorizar isso, precisamos priorizar aquilo, né? E aí pensar a habitação para além da moradia, né? Pensar nos bairros, né, em acessos, acessibilidade. Acho que tem, né, o Conselho, ele olha de uma forma muito ampla, né, não só, né, a casa, mas sim a infraestrutura, né. Então eu penso que a participação de todos, né, acho que, e as reuniões do Conselho, elas são abertas, né, para participar, então, para trazer um pouco esse olhar também daquilo que as pessoas vivem. As pessoas podem participar, né? É bom falar isso, podem participar, mas não têm direito a voto, né? Isso. Elas podem até pedir a palavra, ter direito à voz, mas alguma deliberação, né? Alguma responsabilidade que o Conselho tem, às vezes, naquela pauta daquele dia, o convidado, ele não tem direito a voto, né? Mas ele pode participar. E assim, como é um grupo muito aberto, tem direito à voz, né? Tá todo mundo lá, todos os convidados que vão podem expor a sua opinião, né? Trazer sua contribuição. Eu acho que os conselheiros, esse grupo está muito intenso, assim, de que as coisas funcionem, né? É legal então, isso, que está tendo convidados, né? Sim. É legal. É bom que a gente tem esse espaço para... A gente está sempre aberto à opinião, a ideias, porque a gente quer realmente somar para contribuir, né? E essa pluralidade que a gente já mencionou aqui é muito importante, de ter essa visão de diversos setores, assim, para não ficar com só aquela visão centrada. Porque, por exemplo, o engenheiro, às vezes, tem uma visão muito fria daquela construção, ele só concentra nisso. A gente precisa ter o olhar do assistente social para a pessoa que vai morar, o olhar jurídico, de como vai fazer, o olhar do arquiteto. Então, essa pluralidade é muito importante. A gente tem conseguido isso dentro do Conselho, tem contribuído bastante com o andamento dos nossos trabalhos. E nossa última convidada, a Romilda, né? Ela explicou sobre a experiência do Teto Seguro, né? Que foi importante para um momento da cidade, né? Eu acho importante valorizar essas experiências que a gente tem, né?
e não só descartar, Uhum. né? A gente aprende, né? Sim. Naquele momento, a necessidade que foi, como aconteceu, para a gente melhorar, né? Dar outros passos, né? E o conselho, quem que está ouvindo nós, né? Nós temos uma fiscalização, né? Nós somos fiscalizados por quem, Ana? Pelo Ministério Público. Só isso. Assim, a população pode questionar, acho que essa liberdade, como a gente comentou, a população pode trazer, mas todos os atos do Conselho, eles são transparentes, são públicos, né? A gente tem lá na página, no portal da Prefeitura, tem um ícone lá que fala Conselhos. Então, tem todos os conselhos da cidade, e aí tem um ícone lá do Conselho Municipal da Habitação, então tem as atas, quem quiser acompanhar o que já aconteceu nesse último ano, tem as atas lá, as normativas que são publicadas, então tá tudo lá registrado e de forma transparente para a população acompanhar, né, para quem tem interesse, disponível. Isso. E, Aline, a universidade também, eu até estava conversando com o coordenador do curso de arquitetura, né, pode ajudar na questão de projetos, né, analisar alguns programas. Isso também pode vir da contribuição da universidade. Sim, com certeza, né? E aí é até importante salientar, né, para deixar claro até para os estudantes que a função social do arquiteto não é só a edificação em si, né? Mas é esse urbanismo todo, que é essa integração do indivíduo, né, nessa habitação e com o meio ao redor. Então, que é onde a gente trabalha a acessibilidade, né? A gente vai trabalhar essa questão de conexão com o lugar onde ele vive, né? Proporcionar ali a lazer, né, infraestrutura, levar ele a comércios, né, a serviços ali. Então, assim, eu acho que é muito bem-vindo aos estudantes essa questão, né, porque eles estarão o quê? Eu falo para eles, olha, a prática mostra muita coisa, né, então eles vão através de projetos entender um pouquinho o que é habitação social. Porque eu acho que um grande problema também da arquitetura ainda é que as pessoas nos veem como algo de luxo, né? E que, na verdade, eu acho que esse paradigma tem que mudar, né? Porque nós estamos o que? A serviço da sociedade, né? O nosso papel social é esse, né? Então, o arquiteto, ele pode atender todas as classes sociais, né? Independe ali. Só que, então, você coloca o aluno nesse universo, então você está proporcionando para ele uma oportunidade dele viver isso. Que talvez, se ele já tiver formado, talvez ele não vai ter essa oportunidade, né? E aí é ter essa visão social e talvez até, por que não, seguir o caminho da habitação social, né, das questões sociais, né, que aí quando a gente está nesse caminho nós vemos como é importante, né, o nosso papel como arquitetura como uma ciência humana, né, que vê o homem, que valoriza essa questão da habitação, do bem-estar, né, do conforto, e a gente está trazendo isso em benefício de uma sociedade que às vezes não tem oportunidade de ter isso tudo, né, por não poder pagar por isso, né. E é importante essa questão também que foi levantada da história, né? E a Ana, no começo, eu lembro que ela levantou a importância de resgatar a conferência, né? Sim. Que ficou perdida, né? Vamos dizer assim. E agora nós vamos retomar, né? E Ana, você poderia falar pra gente conferência, né? Por que é importante, né, fazer uma conferência, né? Conferir o quê? A conferência, né, que é uma das atribuições do conselho, é chamar para a conferência, é a gente justamente olhar para a realidade e conferir, né, é um ato mesmo de conferir como essa política pública está organizada no município e pensar em propostas de intervenção naquela realidade.
né? Então, esse ano nós também estamos aí às pressas para poder, né, publicar os nossos regimentos e tudo mais, mas também na organização da conferência municipal, né? Me parece que a gente já teve uma conferência municipal no município, mas a gente não localizou registros, então, assim, acaba que essa vai ser mesmo a primeira conferência municipal, né, realizada pelo Conselho Municipal de Habitação, né? E tem sido um desafio a gente pensar a realidade, porque são muitas questões relacionadas à habitação, a gente sabe, mas eu acho que vai ser um momento histórico para a nossa cidade, vai ser muito importante que, além da população, os profissionais da área, né, que a gente possa, de fato, sentar e olhar para a realidade, porque muitas vezes a gente fica naquele lugar de queixas. Sim. Né? Famoso. E aí a gente tem esse hábito de queixar-se das coisas. E eu acho que nós estamos no momento de ser mais ativos e proativos, né? E a conferência é um instrumento para isso. É para a gente olhar para a nossa cidade e pensar propostas, né? E a gente sabe que tem questões que não são imediatas, que elas levam um tempo, né? Por isso que essas conferências são a cada 4 anos, né? Então, porque leva-se tempo para solidificar uma política pública, mas a gente precisa olhar para ela e pensar sobre isso, né? E nós estamos no caminho, porque tem essa questão burocrática aí, né? Burocrática, assim, no bom sentido, né? Sim. Que tem que ser estabelecido em lei, tem que, como você bem falou, né? Tem que ser divulgado, publicado, né? Sim. Publicado e tudo mais, né? Para depois formar. E também é importante, Fabrício, além do regimento, nós temos um regimento do fundo, né? Isso, a gente tem um fundo que é a parte, como funciona isso, né? O fundo, né? Porque é outra responsabilidade que nós temos, né? Sim. Você tem um dinheiro, né? Sim, público aí, né? Que o conselho também vai ter que pensar sobre isso. E foi criado um regimento próprio, né? Para o fundo, né? E a gente tem o fundo da habitação, né? Que é essa conta, esse dinheiro que é reservado justamente para contribuir para as obras voltadas nessa área da habitação. Esse fundo aí foi instituído lá atrás, quando instituiu o Conselho também, lá em 2007, e a partir de 2013, 2015, que a gente começou a ter mais recursos, quando entrou os períodos de regularização de loteamentos, regularizações das construções, nas outorgas onerosas, entrou um recurso um pouco a mais nesse sentido dentro do fundo. Então hoje a gente tem esse recurso para a prefeitura, não a prefeitura utilizar, mas voltado para a parte da habitação, que é o conselho que gera esse recurso, e a gente precisa de normatizar como vai ser esse uso desse recurso mesmo. Então, por isso, a função, a obrigação de a gente ter esse regimento, que é o que a gente instituiu também, que a gente formou a partir do ano passado, que dá para entrar em vigor. A gente precisa formalizar para a gente partir para a parte prática de uso desses recursos. Esse regimento aí traz todas as orientações que a gente vai seguir. Como serão apresentados os projetos, quais tipos de projetos que poderão ser contemplados, onde que esse dinheiro poderá ser aplicado nas construções de casas, nas regularizações de loteamentos e diversos campos ali voltados para a habitação social dentro do nosso município que ele vai poder ser utilizado. Então, ele entrando em vigor, a gente vai ter condições de abrir os chamamentos, de abrir os termos de referência, aceitar as propostas de projetos, para o Conselho começar a trabalhar, pensar e pôr essa parte prática, que é o que todo mundo espera aí, que fica ansioso para ver isso acontecendo. Mas a gente tem um passo importante, a gente tem estruturado, está finalizando esse passo, e logo eu espero que a gente já tenha essa prática acontecendo. O regimento do fundo também está pronto, né? Já está tudo conferido, né? É a questão da publicação também. Isso, né? da formalização mesmo. Formar e fazer. E os outros, e assim, só para, como você disse, né? São o que abastece o fundo, né? É praticamente relacionado a multas da construção civil.
Isso, o recurso do fundo ele pode vir tanto de emendas da própria verba do município destinada para o fundo da habitação, quanto também com alguns projetos que envolvem esse tema. O principal recurso que a gente tem tido hoje é pelas regularizações de loteamentos de chácaras. A prefeitura, o município, ele tem uma lei de regularização de chácaras que ele permite a compensação das áreas públicas. Nos loteamentos que já estão implantados, a nossa lei municipal exige compensação de área pública. Teria que destinar os 5% da área institucional no local, 10% da área verde. Sim. Mas como são loteamentos que já têm há vários anos implantados no local que não foram reservar essas áreas, para possibilitar a regularização, é permitido converter isso em pecúnia, em valor financeiro. Então esse valor é revertido para o fundo para se usar na habitação dentro do município, para a implantação de uma infraestrutura, a construção de alguma unidade habitacional. Então, a gente tem a receita dos loteamentos regulares e tem a receita das outorgas, que é as outorgas que, na lei de regularização das construções que hoje está em vigor do município. E aquelas construções que divergem, que já estão implantadas, mas que divergem da lei municipal, elas podem ser regularizadas desde que haja uma compensação financeira para isso. Então, esses recursos que são os principais que têm vindo para o fundo. É interessante, né? Você vê, tem tudo um porquê, uma legislação, né? O prefeito acordou e falou assim, agora as multas vão para tal fundo. Né? Tem que ser tudo muito bem organizado, normatizado, né? Porque tem prestação de contas, né? É um dinheiro que fica público, né? Público, é para usar em prol da população mesmo, nessa área da habitação. Então, talvez pensar, está regularizando uma casa, parece que a prefeitura está cobrando por algo irregular, mas ela não está simplesmente cobrando, ela está pegando um valor financeiro para poder compensar ali na frente em um outro local voltado para a mesma área da habitação. Implantar alguma infraestrutura no bairro que vai ser necessária, uma rede de galeria, um asfalto, construir as unidades habitacionais para atingir a população que tem mais a carência nesse sentido. Então, a prefeitura está pegando um recurso justamente para poder oferecer. É importante isso, né? A pessoa saber a destinação daquela multa, né? Daquele dinheiro ali, né? Olha, então vai para um conselho, o conselho que vai definir ali, né? Junto com o secretário, né? E tudo mais. Eu até comentei com você, né, Ana, que não tem muito conhecimento também a respeito da área azul, né? A gente fugindo aqui um pouco, né? Mas eu também não tinha um conhecimento, né? Que você explicou, né? Que você paga ali, mas tem toda uma formação, toda uma preocupação. Aquele dinheiro que a gente paga na área azul, você está contribuindo para a formação de adolescentes em situação de vulnerabilidade na capacitação profissional e inserção no mercado de trabalho. Então, às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu vou dar R$2, R$3, né? Mas você está contribuindo para a população, né? Aquele dinheiro, ele não vai para ESAC, para alguém. Ele volta enquanto política pública. Né? Então, é a mesma coisa da multa. Ele vai voltar enquanto política pública para a população, enquanto serviço público para a população. Né? E da construção, né, como eu atuo, né, também tenho o meu escritório, eu explico isso, né, para o cliente, no caso das multas da construção, da ortoga. Né? Só, você pode ficar tranquilo, né, que você está pagando, mas tem um fim, né? Vai voltar isso para a população, né? Não vai ser um dinheiro que o prefeito vai usar de qualquer jeito, né? Tem uma fiscalização, igual você disse, né? Nós somos, assim, nós, conselho, né? Somos fiscalizados pelo Ministério Público, né? Então, quer dizer, é tudo muito claro, né? Não tem... e por isso que é demorado, né? Assim, demorado porque você tem que seguir, né? Você tem que ter reunião, você tem que definir, fazer o regimento, tem né? que estudar, tem que debater, falar, gente, será que é isso mesmo? Depois o jurídico tem que analisar, o entendimento, se é isso, é aquilo. Mas assim, se a gente for pensar, né? Nossas reuniões acontecem uma vez por mês, né? Então, assim... Então, no ano de 2022, nós tivemos 12 reuniões, né? Então, assim, em 12 reuniões, nós trabalhamos bastante, assim, no sentido de estudar, propor,
escrever, rever, né? Então, falar assim, não era bem isso, não é bem aquilo, vamos entender, temos que ler de novo a lei. Então, eu acho que esse movimento também, quando você está estruturando, né, que foi o trabalho que a gente fez em 2022, ele demanda um pouco de tempo mesmo, porque a gente também precisa entender como que as coisas precisam funcionar, né? Também tem isso. E quem for buscar esse recurso também tem que estar legalizado, Sim, né? Não é uma pessoa física que vai lá, eu tô precisando. Né? Não, e assim, no regimento isso está bem explícito que, né, a organização, né, ou setores públicos ou a organização da sociedade civil organizada, né? Até por causa da prestação, né, de contas que você tem que fazer depois, né? Você Sim. busca o recurso e depois você tem que prestar contas para o conselho presta contas para o Ministério Público. O Tribunal de Contas mesmo, né? Assim, o Tribunal de Contas, o dinheiro sai do cofre público, ele é aplicado, você presta conta, o município presta conta para o Tribunal de Contas, né? O Ministério Público acompanha, e aí a gente precisa estar tudo dentro das normas, das leis, né? Isso fica no portal da transparência, né? Esse dinheiro que entra, que sai, né? As prestações de contas. Esse chamamento é público, ele precisa ser o mais transparente possível, né? Isso que garante que o dinheiro vai ser bem aplicado. Sim, ali, né? sim. Por isso todo esse trabalho nosso de pensar, de estruturar, porque quando chegar essa parte prática tá tudo organizado, dando para não ter... E depois ainda tem a questão do edital, né? Que a Ana explicou para nós, né? Onde vai realmente fazer como que vai ser esse processo. Sim, vai tornar público tudo isso, né? As regras, como que vai funcionar. Né? Então, tudo isso nós vamos trabalhar bastante ainda, né? Aí o pessoal pode acompanhar pelo site, né? Pode. Como a Ana explicou, tá lá na área dos conselhos. Aí tá o Conselho Municipal da Habitação. A pessoa pode acompanhar pelas atas como está acontecendo, né? E o convite, né? Eu deixo o convite também para as pessoas que quiserem participar do Conselho da Habitação. Acontece sempre lá na Prefeitura, né? Isso. A gente tem feito no setor... Na Secretaria de Infraestrutura, no Paço Municipal ali mesmo, onde fica a Prefeitura, como todo mundo conhece ali mesmo, fica ali, faz as reuniões tanto presencial, como a gente está fazendo de forma híbrida também. A gente tem disponibilizado o link para as pessoas que não podem se locomover até ali poder também participar. Então, está aberto também, está disponível para quem quiser acompanhar. Né? Importante. Pessoal, a gente vai encerrando o podcast. Eu gostaria que vocês fizessem suas considerações finais. Aline, por favor, você colega arquiteta. Não, salientar mesmo nessa importância aí de nós, arquitetos, na participação das políticas públicas, né? Eu falo que uma cabeça pensando é uma coisa, duas pensando, três, quanto mais, quando a gente tem uma equipe pensante, né? Por mais dificuldades que a gente encontre no caminho, né? A gente consegue chegar lá, né? E então é salientar mesmo que nós olhemos, né? Vamos olhar para essas políticas públicas para a habitação social. Obrigado, Aline, pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Ana, por favor. Eu queria agradecer assim, a abertura desse espaço, que eu acho que é fundamental, né, para as políticas públicas, né? Falar de conselho, falar de participação, né? A gente que às vezes fica muito no nosso canto, né? Eu acho que eu deixo assim a vontade de das pessoas quererem participar, né? Pelo menos ir lá para ver, falar assim, gente, será que é isso mesmo que esse pessoal está falando, né? Mas eu acho que é um pouco isso, e eu acho que também de reforçar, né? Nós estamos trabalhando aí para fazer a primeira conferência municipal, né? Convidar todo mundo para participar, e nós estamos trabalhando também
para atualizar nosso plano municipal da habitação de interesse social também, né? Então a gente está um trabalho bem intenso assim no conselho e convidar mesmo as pessoas a participar. Como se fosse um raio-x, né? Isso, acho que isso é fundamental, né? E ampliar, né, esse leque aí das pessoas olharem, assim, não, deixa eu ir lá ver o que será que esse pessoal faz lá no conselho, né? Olhar de pertinho. Eu faço esse convite aí para vocês. E é importante porque tem os representantes das comunidades, né? Das associações de bairro, né? Isso se torna mais próximo, né? Da população, sim. Né? Mas como esse conselho está próximo da população, né? Então, através da associação de bairros, né? Isso, né? E aí ouvi-los, né? Porque é através de ouvi-los que nós vamos entender as necessidades, né? Sim. Fabrício, por favor, agradeço a participação. Ricardo, também agradeço esse espaço que a gente está aqui. Eu também vejo como de muita importância isso, né? A gente poder falar para a população, trazer esse conhecimento para eles, quão importante é um conselho, que essa função mesmo de aproximar tanto o poder público quanto a sociedade civil, e a gente precisa dessa interação, tanto nós do lado de cá, como eles também, nós, porque eu faço parte aqui da prefeitura, eu falo assim, como vocês também da parte civil. É muito importante ter essa interação, a gente enxergar os dois lados, ter essa participação, porque o benefício é para a população, todos nós queremos isso. E eu também estendo, igual o convite que a Ana Paula fez, que o pessoal possa vir contribuir com a gente também. Nós temos um desafio grande aí pela frente, mas nós estamos empenhados, temos feito um trabalho duro aí, que a gente tem se empenhado mensalmente para estar sempre aí reunido, para estar pondo em prática tudo que a gente tem produzido aí. Então é um serviço grande que a gente vai continuar firme e que a gente conta com o auxílio da população. Eles vindo, eles participando, pode acrescentar muito no trabalho que a gente tem feito. É isso mesmo. Obrigado. E o bate-papo da construção é isso, tá? Tá de portas abertas. Eu vou convidar outros conselhos, que bom. Né, para vir conversar, né, entender melhor, né? A gente sabe assim os mais próximos da construção, né? Meio ambiente, de patrimônio, sim, né? Que a gente precisa conversar e chamar o pessoal, né? Até os nossos estudantes, né, a participar também aqui, para dar sua opinião, conversar e a gente construir uma cidade melhor, né? Eu acho que é isso, né? Nós queremos uma cidade boa de se viver, com qualidade de vida para todo mundo, né? Não só para alguns, né? Parar de, como você falou, Ana, só ficar reclamando. Na queixa. Vamos deixar de ser queixosos. Então, o bate-papo da construção é para deixar a queixa. Vamos vir aqui conversar e, né, surgindo soluções, propostas, né? Eu acho que esse é o caminho. É deixar o sofá e vir conversar. Isso. Obrigado a todos. Continue com a gente nas redes sociais. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, no Instagram e Spotify. Obrigado. Um abraço a todos. Pronto. Tranquilo.